Portanto, vou começar por dizer que eu fui parar a Ilustração Católica por via da investigação que estou a fazer para o meu doutoramento, que tem a ver com os usos e funções da fotografia na sociedade bracarense. Portanto, a Ilustração Católica não é o meu assunto, o meu corpo de trabalho, mas acabei por estudar intensivamente esta publicação que teve início em 1913 e que foi publicada até 1929, apesar de eu ter indicado no resumo 19, exato, porque teve duas séries, 13, 19 e depois 28 e 29. Falta-me explicar essa questão. A revista Ilustração Católica é de tal forma rica que me tomou muito mais tempo do que aquilo que eu tinha previsto, porque o meu objetivo era apenas recolher informação acerca dos fotógrafos que lá trabalhavam e acabei por me perder e por estudar temas e por perder muito mais tempo, mas acho que não foi tempo perdido. Relativamente à apresentação que vou fazer hoje, vou começar por explicar sobre o que vou falar. Portanto, não vou falar sobre as temáticas presentes, que teria algum interesse, mas que dava outra conferência. Vou enquadrar o aparecimento da revista no seu contexto histórico, situar o aparecimento da revista também na cidade de Braga e na quantidade de periódicos católicos publicados então, durante todo o período de vigência da Ilustração Católica, revelar algumas das singularidades da Ilustração Católica, este é o título da publicação, e por fim apresentar duas reportagens que se enquadram na temática geral destas jornadas. Portanto, como eu estava a dizer, e que me perdi na Ilustração Católica, esta revista dá pano para mangas e, portanto, quando me convidaram já, tive que selecionar um assunto concreto para trazer aqui e achei que o que se enquadrava melhor na questão da crença e cidadania, organizações de imprensa católica na sociedade do século XX, nomeadamente relativamente à inscrição da religião no campo social, foram dois temas tratados pela Ilustração Católica, que são a Festa da Flor e a reportagem da libertação do Bispo do Porto, António Barroso. Portanto, vou começar. Em primeiro lugar, relativamente ao enquadramento da revista, eu peço desculpa porque eu tenho que estar aqui sincronizada com o meu e com este, que não é fácil. Relativamente ao enquadramento da revista, eu devo dizer que o surgimento da Ilustração se insere no movimento nacional subsequente à legislação anticatólica emanada do regime republicano, do lançamento do catolicismo e do entendimento por parte da Igreja da importância da imprensa como meio de recristianizar a população e promover a União Católica. Portanto, não é novidade nenhuma, já se falou disto aqui hoje. Portanto, a Ilustração Católica é apenas mais uma das publicações nascidas durante o período da República e que vão de alguma forma tentar aproximar-se da população e difundir a religião católica, sendo que a Ilustração Católica tem, começo já por falar, uma singularidade, é o facto da Ilustração Católica não partir de nenhum órgão da Igreja, ou seja, é uma revista particular. Portanto, foi fundada por José Pereira Vilela, que era irmão de José Pereira Vilela, diretor do Ecos do Minho, que era um jornal, um diário católico, não era padre, e a iniciativa da publicação da Ilustração Católica partiu dos dois, ajudados por outro senhor muito importante, que se chamava Artur Vivar, que já tinha publicado em Lamego um jornal intitulado A Estrela Polar. Relativamente à inserção da Ilustração Católica no seu contexto histórico, eu devo dizer que
Portanto, sendo uma iniciativa privada, não deixou de ter o apoio das devidas autoridades. E, portanto, fazem questão de publicar, logo nas duas primeiras capas, a carta que receberam, em que é manifesto o apoio dado. Portanto, no meu ânimo está o decidido empenho de prestar todo o auxílio a esta publicação, que deverá ser muito útil no sentido religioso, literário e científico, desde que não se aparte da verdadeira doutrina católica. Portanto, com o devido aval, a Ilustração Católica começou a ser publicada em 1913 e nunca deixou de ter esta orientação católica que lhe tinham prometido ao deão António José da Silva Correia Simões. Mas mais do que eu há pouco já tinha referido, eu deixei de seguir o plano e depois perto. Há pouco tinha referido que o diretor da Ilustração Católica era irmão de um padre, José Pereira Vilela, que foi o fundador do Ecos Domingo, do Jornal Diário. É que no Ecos Domingo, mais do que no primeiro número da Ilustração Católica, que vamos encontrar uma descrição curiosa acerca da intenção e do propósito da ilustração. Vou passar a maior parte à frente e cingir ao que está sublinhado vermelho. Portanto, um dos objetivos seriam estes, não vamos ter agora tempo de dizer, depois começam a falar muito e atrasam. Portanto, há de ser católica porque desejamos que sem receio possa ser depositada nas mãos das criancinhas, as quais há de servir não só de inocente recreio, mas também de instrutivo e entretenimento. Há de ser católica não só porque produzirá os grandes factos da religião, mas também porque a terá em vista em tudo escrever e desenhar. Será católica porque sente que em todos os seus escritos seguirá inflexivelmente não os 15 critérios de conveniência das ambições, nem estritos e convencionais personalismos, mas o critério sereno e inflexível da doutrina da Igreja. Isto vai ser a Ilustração Católica, um primor de revista, primor no escolhido da gravura, primor no apurado da colaboração literária, primor no seu caráter nacional e patriótico, e etc. Relativamente à questão da imprensa religiosa da cidade de Braga, esta parte é um bocadinho mais chata, peço desculpa, mas vou ter que ler. Havia, antes da Ilustração Católica, este periódico chamado Domingo da Religião. Desde 1888 que se publicava em Braga um jornal semanário religioso, órgão da Arquidiocese, intitulado Domingo da Religião, cuja estratégia, depois da implantação da República, passava por fazer uma colagem dos interesses do clero e os interesses dos cidadãos e da pátria, exigindo a atuação do governo, não conforme com as insinuações antirreligiosas por respeito dos interesses do clero. A Voz da Verdade foi outro dos periódicos publicados portanto, no âmbito do Arcebispado de Braga. Outro, intitulado O Primacial, portanto, que é contemporâneo da ilustração, do início da publicação da Ilustração Católica. O Primacial foi publicado em 1913 também, portanto, estava a ser publicado. Peço desculpa, eu passei aqui um à frente. Exatamente. Portanto, além do Primacial, havia o Amigo da Religião, uma publicação quinzenal, dirigida por João Narciso de Azevedo, e o Primacial, este sim, o Boletim Paroquial de 7 de março. Em 1915, publicou-se também o Mensageiro Eucarístico, dirigido por Abílio Gomes Correia. Em 1916, a Ação Católica, dirigida por Agostinho de Sousa Jesus, e o Apóstolo da Juventude, órgão da Juventude Católica de Veio do Penso, dirigida por Artur Campos. Durante o período em que a publicação da ilustração foi interrompida, ou seja, em 1919 e 1928, publicou-se em Braga, portanto, em 1923, Cruzada, também da Arquidiocese, em 1926, Ecos do Sameiro e também em 26, Opus Dei. É de salientar que em 1926 se realizava o Conselho Plenário Português, que marcou o início de uma nova etapa na relação da Igreja com a sociedade ao longo do século. O reforço da unidade dos católicos, a secundarização das divisões políticas e o desenvolvimento do projeto de cristianização da sociedade implicavam o desenvolvimento autónomo da imprensa católica de cariz religioso e social. Nos anos 30 foram mesmo criadas estruturas próprias no âmbito do interesse da Igreja na imprensa.
Depois de 29, portanto, do 29 foi o ano em que terminou a ilustração católica, Braga não deixou de ter publicações religiosas, de forma publicada e começou a ser publicada a vida paroquial, suplemento para os fiéis. Voltamos a centrar então, depois de vistas as publicações que existiam na data, estas imagens são da Voz da Verdade, portanto, um dos semanários religiosos que se começaram a publicar antes da ilustração, e para mostrar uma das características que terá a ilustração católica. Ou seja, o que temos aqui é uma publicação também que não faz uso da imagem. Portanto, estas imagens que eu trago aqui são excepcionais e acontecem, como podem confirmar, em situações muito excepcionais. Portanto, o que é que vai fazer a ilustração católica de novo? A ilustração católica vai fazer precisamente a questão da ilustração por meio da fotografia. Peço desculpa. E é este outro dos seus pontos singulares e a diferença que faz relativamente ao resto das publicações. Agora, centramos um bocadinho no estudo que foi realizado. Trouxe este gráfico só para explicar qual é a importância da imagem no conteúdo total da publicação e os temas que eu tratei. Portanto, como é que a pesquisa foi orientada no sentido de recolher informações acerca do texto e imagem, separadamente. As capas foram alvo do estudo autónomo e, portanto, foram vistas todas as capas da publicação. Relativamente às imagens que dizem respeito à cidade de Braga, porque são as que me interessam mutuamente, e textos de Braga, foram vistos todos os números. Para efeitos do que eu vou falar agora, interessa-nos apenas esta amostra que tem a ver com um critério de seleção de um número por mês durante toda a publicação. E, portanto, isto que temos aqui à nossa frente, este gráfico, representa a azul a quantidade de imagens e a vermelho a quantidade de textos publicados durante o período de 1913 e 1929. Portanto, aqui se prova claramente o seu título de Ilustração Católica, portanto, e se confirmam os seus objetivos, que são, entre outros, o de fazer o registro gráfico dos acontecimentos da vida nacional. Curiosamente, eu fiz este gráfico tipo ontem à noite só para mostrar que eu acho que nós não temos muitas vezes noção desta questão da quantidade de imagens e texto que existe nas publicações hoje em dia. E, portanto, o que é que eu fiz? Fui pegar nos jornais velhos e umas revistas para fazer esta ponte com a ilustração católica. Ou seja, do lado esquerdo temos a ilustração portuguesa, do lado esquerdo, ou seja, as primeiras duas colunas, depois a ilustração católica. Há esta grande diferença que se deve apenas ao facto da ilustração católica ter 9 páginas e a ilustração portuguesa ter 39. Os 4 restantes são a atual, a pública, o Y, e, portanto, para termos uma noção da relação que há entre imagem e texto. Portanto, uma clara dominância da imagem que contraria a imagem que nós temos da imprensa de antigamente, não é? E claramente que vai estando agora nos tempos que correm mais a par com a publicação de artigos. Vou ter que acelerar muito, portanto, este slide está aqui simplesmente para demonstrar a questão da ligação do texto com a imagem, ou seja, não é claro que, ou melhor, o texto, nem todos os textos têm imagens e, portanto, há muitas imagens que vivem sem texto. Isto explica aquela grande discrepância e o facto de haver muito mais imagens do que texto nesta publicação.
Temos o exemplo de um artigo que é acompanhado de texto. Temos o exemplo aqui de uma secção dos nossos bispos, em que são publicados inúmeros retratos dos bispos portugueses, com apenas uma breve biografia em baixo, e de uma reportagem da Festa da Flor, de que eu vou falar. Portanto, este é o gráfico que representa a questão da ligação ou da não ligação das imagens com o texto, ou seja, apenas 18% dos textos publicados têm as correspondentes imagens. Portanto, isto mais uma prova que é uma revista que vive muito da imagem. Relativamente ainda a esta dicotomia imagem-texto, temos aqui a relação por anos de publicação, sendo que o ano 1 corresponde 13-14, ano 2 14-15 e por aí fora. Mas como já só tenho para aí um minuto, vou apressar. Este gráfico é particularmente importante porque nos revela o fim da primeira série, que bate no ano 6, portanto 1918-19, e depois a retoma em 28 e 29. Esta quebra tem a ver com os condicionantes políticos, como é óbvio, e também que se refletem nestas questões muito próprias da escassez de papel e de dinheiro e por aí fora. Relativamente aos temas, também vou passar à frente, só para dizer que os temas mais tratados são património, sociedade, personalidade, mente, cultura, etc. O género fotográfico em presença com maior representatividade é a reportagem, depois o retrato individual, retrato de grupo, arquitetura civil, aqui focando-nos agora no tema que vou apresentar, que é a Festa da Flor. Portanto, isto são os escritores, isto é um bocadinho a amostra dos 500 escritores que eu tenho para analisar as imagens, é uma loucura total. Encontramos ali com 1% uma reportagem do que falei no início, que é a questão da venda da flor e da Festa da Flor. Portanto, a Festa da Flor, a venda da flor, foi um... Eu não sei o que é que eu dizer, estava a dizer o que é a Festa da Flor. Aconteceu em 1917 e foi iniciativa de senhoras lisboetas de venderem flores para angariar fundos para as nossas tropas, a que a ilustração católica deu amplo desenvolvimento. Portanto, foi capa de ilustração 2 ou 3 vezes. Uma das senhoras a colocar a flor na lapela, portanto, as senhoras andavam pelas cidades a vender flores, mais uma capa deste acontecimento que teve lugar no Porto, e na Régua, em Lamego, em Lisboa, foi onde começou, e também em Oliveira do Hospital, e, claro, em Braga. A reportagem de Braga tem, naturalmente, muito mais imagens do que as restantes, provavelmente porque o fotógrafo nos pode escrever presente. E, passando à frente, Braga, Guimarães também. E aqui já entramos no campo da importância da imagem. Esta imagem, já estamos muito perto do fim, é uma imagem tirada na Arcada, não sei se alguém conhece Braga, mas a Arcada é o centro nevrálgico da cidade e, portanto, naturalmente, uma das imagens que mais me agradou foi esta, porque se conseguem ver imensos rostos e o orgulho que as pessoas têm em contribuir para esta causa. Finalmente foi publicada este retrato de todas as damas e crianças que estiveram presentes e, curiosamente, esta imagem é um clichê do arquivo que eu estou a estudar para o doutoramento. Portanto, consegui apanhar o clichê que presidiu à realização desta imagem. Esta também faz parte do arquivo Aliança e serve para demonstrar a importância deste movimento, que eu acho curioso o facto de eles terem desejado ter ido ao estúdio para registar este momento.
Relativamente e à maneira que o meu colega já fez, eu usei das fontes, de outras fontes para explicar a importância da ilustração católica. E com esta parte termino. Já havia muito que se vinha fazendo sentir a falta de um magazine abertamente católico. Lacuna verdadeiramente sensível num país onde há pelo menos 5 milhões de crentes em comunhão com Roma. Em Braga apareceu recentemente a Ilustração Católica, que já vai no seu 3º número. E mais, temos umas que acho que estão consonantes com o tema das jornadas. No meio deste terror que assaltou o espírito de todos os crentes e na desordenada crise que assolou a Igreja Portuguesa, surgiu uma visão divina da Imprensa de Braga, irradiando em toda a República uma ilustração católica para difundir boas doutrinas e semanalmente publicar excelentes notícias por meio de textos e gravuras autênticas, primorosamente impressas em bom papel e boas tintas. Em jeito de despedida, este é o slide inicial, faz parte da reportagem realizada a quando da liquidação do Bispo do Porto, que tinha sido enviado para o exílio por se ter oposto por ter continuado a ler a pastoral, ao contrário do que tinha sido dito para não fazer. E eu escolhi esta reportagem precisamente porque demonstra a força que o catolicismo teria, ou seja, estas palavras não são minhas, estas palavras estão ali escritas, alguns naquele pequeno texto, que diz que este acontecimento foi de tal ordem marcante que revela a força que o catolicismo tinha então entre nós. Assim me despeço.